que aconteceu uma história muito importante que foi a Páscoa. E nós vamos ter o domingo de Páscoa aí, todo mundo está acostumado com o ovo de Páscoa, com o coelho da Páscoa. E hoje eu escolhi um tema relacionado à Páscoa, porque se eu perguntar aqui o que é Páscoa, para cada um de vocês vai ter aquele ponto de interrogação. E na Páscoa, houve a importância dos mensageiros, igual eu estava pensando aqui, porque Moisés precisou de mensageiros naquela época. Você já pensou se Moisés tivesse feito o trabalho sozinho? Ele recebeu a mensagem de Deus para orientar o povo de Israel. Mas vocês acham que naquela época do Egito o povo era pequeno? Não. Era muita gente, muita gente. E Moisés precisava de mensageiro para levar a mensagem que Deus tinha dado para ele, aquela mensagem, as orientações a respeito da Páscoa. E hoje nós precisamos de mensageiros como vocês estão aqui na igreja, os irmãos aqui da igreja, para levar a mensagem que nós precisamos, que os outros daí de fora também precisam ouvir. Porque se não fossem aqueles mensageiros, por época da Páscoa, que eu vou relatar aqui o que é Páscoa, o que teria acontecido com o povo de Israel? Vocês já imaginaram? Se eles não tivessem recebido aquela mensagem da Páscoa, o que teria acontecido com aquelas famílias? Eles teriam o quê? Eles teriam o quê, irmãos? Alguns que conhecem a história. Teriam o quê? Sucumbido, teriam morrido, teriam sido destruídos, porque não haveria mensageiro para orientar eles, para falar o que deveria fazer. E hoje nós estamos no lugar desses mensageiros para levar a mensagem para as pessoas, para a nossa família e receber essa mensagem para nós mesmos, para que o quê? Não venha sucumbir nem nós, nem nossas famílias e nem nossos amigos. Páscoa. O que significa Páscoa, a palavra Páscoa? O que significa a palavra Páscoa? E quando nós vamos para a Bíblia, antes de ir para a Bíblia, eu gostaria de contar uma curiosidade para vocês. A Páscoa não é só comemorada pelos católicos. É por todos os cristãos. Todos os cristãos comemoram a Páscoa. Mas nós temos costume de falar sobre o domingo de Páscoa. Será que a Páscoa na época dos judeus era só nos domingos? E aí eu vou contar essa curiosidade para vocês, porque os judeus, a Páscoa dos judeus variava. Cada ano era um dia diferente. Quando Moisés passou a orientação para o povo, foi em 14 de Nissan, ou 14 de Abib. Esse nome Abib, um mês hebraico, ele quer dizer primavera. Vocês querem ver uma curiosidade? Quando vocês escutam, por exemplo, a capital de Israel hoje em dia, qual que é a capital de Israel? Alguns vão falar Jerusalém, não é. Qual é a capital de Israel? Tel Aviv. Essa palavra, Tel Aviv, quer dizer primavera, colina da primavera. É a capital de Israel, lá em Israel, Tel Aviv. Justamente por causa do mês de Abib. E nós vamos ler aqui na Bíblia as orientações que Deus passou para aquelas pessoas daquela época do povo de Israel. Os judeus, nesse ano, eles vão comemorar a Páscoa no dia 15 e 16. E a Páscoa dos judeus é móvel. Um ano ela cai num dia, outro ano ela cai no outro dia. Pode cair na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. É no 14 de Abib, o mês judaico, que cai a Páscoa judaica, que é comemorada por eles. Nós vamos ler na Bíblia aqui que assim que eles comemoraram a Páscoa, eles foram retirados dali do Egito, e aí eles passaram 7 dias comendo os pães asmos. Agora, para os católicos e para os cristãos em geral, a Páscoa cai e eles se orientam pela lua. Acho que é a partir da lua nova, primeira lua nova ou última lua nova, não sei de que mês. Aí cai a Páscoa. Por isso que esse ano, por exemplo, a Páscoa dos cristãos vai cair dia 17 de abril. Agora, os cristãos ortodoxos, que são os cristãos lá da região da Rússia, eles já têm a Páscoa em dia diferente. Por exemplo, vai ser no dia 24 de abril, porque eles seguem o calendário juliano. O que seria o calendário juliano? É da época do Império Romano. Nós, cristãos aqui, nós temos o nosso calendário baseado no calendário gregoriano, que é o Papa Gregório. No ano 1582, ele adiantou 10 dias do calendário.
mas a Igreja Católica Ortodoxa da Rússia, eles seguem ainda o calendário juliano. O que é o calendário juliano? Da época de Júlio César. Quando vocês vão para o mês de julho, vocês lembram-se do imperador Júlio César de Roma. Então eles criaram esse calendário juliano, depois o gregoriano. E o calendário judaico, ele é diferente. É um calendário que a gente deve basear o quê? Na Bíblia, porque é um calendário judaico. Então a Páscoa judaica, ela cai em dias diferentes. O calendário dos cristãos cai toda a Páscoa, domingo de Páscoa. Mas para os judeus não é assim. Não é assim comemorado. Mas aí eu quero, antes de ler o texto bíblico, vem a palavra Páscoa na sua cabeça, assim, a Páscoa, que foi comemorada por Jesus, que Jesus, ele viveu 33 anos nesse mundo, e durante essa época que ele esteve aqui, era comemorada a Páscoa. Como que era comemorada a Páscoa na época de Jesus? Existia Jerusalém, que era a capital, onde estava o templo que foi construído por Salomão, destruído e reconstruído. E aí o que acontecia? Jesus morava em Nazaré e ele descia todo ano para comemorar a Páscoa. Não só ele, mas todos os judeus. Quando os judeus foram levados na época de Nabucodonosor para a Babilônia, os judeus ficaram dispersos para o mundo todo. Alguns judeus ficaram em Jerusalém, mas todo ano eles comemoravam a Páscoa e eles tinham que voltar. E aí a cidade de Jerusalém ficava cheia, lotada. E aqueles cambistas vendendo ali os animais para sacrifício. Você imagina o tanto de gente. Se Jerusalém tinha 1 milhão de pessoas, quase que multiplicava 2, 3, 4 vezes a população, que eram judeus vindos de toda parte do globo. Naquela época não existia Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Não é, Matheus? A gente que estuda na escola, 1500. Na época do Brasil, de Jesus, não existia Brasil. Só existia aquela parte do Oriente. Os judeus foram dispersos ali pelo Império Romano. E todo ano eles desciam. E Jesus saiu de Nazaré cerca de 180 quilômetros, andando a pé, em caravanas, para comemorar a Páscoa em Jerusalém. Por que eles comemoravam a Páscoa? O que significa a palavra Páscoa? E aí é importante a gente atentar para a Bíblia, da onde que se originou a Páscoa. Quando a gente vai para a Bíblia, lá em Êxodo capítulo 12, aí a gente começa a ter uma noção da história, da onde que se originou a Páscoa. Será que foi o coelhinho da Páscoa? Será? Mas lá em Êxodo capítulo 12 nos fala direitinho como que aconteceu a primeira Páscoa dos judeus. E daí para cá nós começamos a comemorar a Páscoa. E por que é a importância de falar de Páscoa no início dessa Semana Santa? Porque foi na Páscoa que Jesus morreu. Nessa época de Páscoa que Jesus morreu. Então, se nós estamos comemorando hoje, eu não falaria de data melhor do que nós estamos comemorando essa semana. Por que essa semana é importante? Porque os católicos falam que Jesus morreu? Porque os judeus que rejeitaram a Cristo nem falam, mas comemoram a Páscoa? Não, porque realmente Jesus morreu nessa época. Foi nessa época que Jesus morreu. Foi nesses dias. Bate o calendário certinho. Essa foi a época que Jesus desceu de Nazaré para Jerusalém e onde ele se ofereceu a ele mesmo morrer como sacrifício por cada um de nós. Mas aí eu quero ler o texto bíblico para que vocês venham entender, que eu vou fazer uma colocação para cada um de nós aqui. Em Êxodo capítulo 12 fala assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Isso é uma ordem de Deus para o povo de Israel. Aí ele fala assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito.
e os guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que se comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ásperos e ervas amargas a comerão. Não comereis, capítulo 12 de Êxodo, no verso 9 que a gente está: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do quem? Do Senhor. Aqui eu quero parar para refletir um pouco sobre esse texto que eu li aqui agora, irmãos. De grande importância para nós. Aí surge a Páscoa. Essa palavra Páscoa, no hebraico, ela significa passar por cima, pechar. É uma palavra assim no hebraico que eu não sei pronunciar muito bem. Mas essa palavra significa passar por cima. Quando vocês lembrarem da Páscoa, lembra da Páscoa e desse nome. Esse nome Páscoa significa passar por cima. E o que passou por cima naquela época? O que passou por cima naquela época? As pessoas tiveram que fazer um preparativo pela fé. Primeiro foi a orientação de Deus. Eles não tinham visto aquele milagre ainda. Eles não tinham visto. Deus orientou eles, falou assim: vocês façam desse e desse jeito. Matem o cordeiro dessa forma. Você pega o sangue do cordeiro, passa no umbral da porta. Porque na parte da noite vai passar o quê? Anjo. O anjo destruidor ia passar. E a casa que está ali comemorando a Páscoa, o cordeiro pascual, o que aconteceria com aquela casa? O anjo passaria por cima. A Páscoa significa isso. O anjo destruidor passaria por cima daquele lar. Algumas pessoas pobres que não tinham condições. Por aí eu coloco a importância do mensageiro. Não só o mensageiro daqui da parte da noite que está falando aqui da frente, de você também. De falar a importância para cada família do que vai acontecer nesse mundo. A gente está vendo tanta catástrofe acontecendo, coisas acontecendo. A importância do mensageiro, que é você, não é eu não. É você que é o mensageiro. Amém. Você tem a responsabilidade de sair daqui e falar que o cordeiro já está pronto. O cordeiro já morreu na cruz. E eu fico, assim, algumas coisas me vêm na mente, assim, eu achei até interessante o que o pastor falou hoje lá na igreja de Berizada. Jesus morreu na cruz. Ele desceu do céu, passou toda a humilhação. Eu tenho certeza que aqui vocês passam humilhação, eu passo humilhação também. Mas eu fico imaginando que é nada perto dos pés do que Jesus passou de humilhação. E aí ele morreu por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Cada um, independente. Se você pensa, eu penso assim: nossa, eu estou meio gordinho, será que Jesus morreu por mim? Se você está mais magrinho, Jesus morreu por você. Você está velho, Jesus morreu. Novinho, também morreu. Amém. É o que estudou a faculdade, o que é analfabeto, qualquer um, Jesus morreu por você. Amém. Agora ele falou uma coisa muito séria. O que adiantaria se Jesus tivesse morrido se o Espírito Santo não tivesse descido? Nada. Jesus fez toda aquela parte. Ele morreu na cruz. Mas se o Espírito Santo não dirigir a sua vida e a minha vida, não resolve. Estava escutando um sermão esse dia, eu até falei aqui na parte da tarde. Até as hostes das trevas te respeitam, não pelo que somente você fala, mas pelo que você faz.
Porque naquela semana, Jesus recebeu o baque. Na época de Moisés, o povo de Israel estava sendo tentado pelo inimigo. Tem pessoas que falam assim, não fala o nome do diabo, mas ele existe. Existe o diabo, o capiroto, o inimigo do povo de Deus. E nós estamos aqui para, em nome de Jesus, sermos vitoriosos sobre ele, porque Jesus já nos deu poder, através do Espírito Santo. Pessoas que têm problema familiar, problema não sei na onde, problema de serviço, olhe para Jesus, olhe, não olhe para mim não, por favor, que eu sou, entendeu, um mísero ser humano, olhe para Cristo. Eu também tenho que procurar, nós não temos que ficar olhando um para o outro. É bom nós conversarmos, mas quando os cristãos começarem a olhar numa direção só, para Jesus Cristo, vai haver muita transformação nas nossas vidas. Amém. Amém. Quando nós colocarmos nossas vistas no sacrifício que Cristo fez por nós e aceitarmos o dom do Espírito Santo em nossa vida, muitas coisas vão mudar no nosso dia a dia. Mas aí, a respeito do que eu estava falando, o anjo passou por cima da onde? Daquelas casas. Nenhuma família foi destruída. Nenhuma família. Eu vou colocar para vocês aqui. Gente, para refletir comigo. Só um minuto. Deus aqui comunica para Moisés. Moisés, vem cá. Ó, fala para todo o povo de Israel. Vai lá, mata um cordeiro, tira o sangue do cordeiro e passa no umbral da porta. Chama lá o seu vizinho que não tem condições de ter um cordeiro. Chama o pobre para fazer parte, para ser salvo também. Essa foi a orientação de Deus para Moisés. Moisés sozinho, como eu falei aqui, ele não teria condição de falar com todo o povo de Israel. Aí aquele humildezinho, aquela pessoa humilde que eu vejo aqui, eu quero agradecer até ao jovem aqui, o Júnior, né? Por estar nos ajudando no som, a Joyce. Cada um de vocês são importantes nesse trabalho, que é o trabalho do mensageiro. Mas aí eu quero falar para vocês o seguinte, não adiantaria nada o dia inteiro esse pai falando assim, ó, aqueles mensageiros saíram ali, falar para cada família, ó, o que vocês deveriam fazer. Primeiro, você já pensou se um mensageiro chegasse na casa de alguém e falasse que em vez de matar um cordeiro, era para matar um porco? Aí eu paro para refletir na mensagem do mensageiro, a importância que nós temos ao dirigir a mensagem dada por Deus, que eu não posso mudar, gente. A Bíblia, ela fala, eu não posso aumentar nem um ponto do que Cristo, que Deus deixou para nós. E às vezes nós criamos falsas doutrinas mesmo dentro da igreja. A gente, eu acho que é assim, não é. Eu não posso aumentar nem diminuir o que Deus me pediu. Você já pensou se aquele mensageiro dirigisse aquele povo, falasse as coisas de forma errada? O que iria acontecer com um anjo que passou por cima da casa? Iria passar onde? Por dentro da casa, destruindo todo mundo. Em vez de passar por cima, passaria por dentro, destruindo. Como destruiu os egípcios. A importância dos mensageiros, por isso que eu falo dos pequenos que estão aqui. Não, o Alex vai pregar. Não seria nada de mim se vocês não viessem aqui visitar e se eles me ajudassem, vocês me ajudassem. E se em primeiro lugar a adoração não fosse dirigida ao nosso Pai que está no céu, a Deus. Amém. Que toda vez que a gente vem na igreja, a exaltação e a adoração deve ser dirigida a Deus o Pai. Amém. Até nisso Satanás tem falsificado. Eu tenho até um sermão preparado, que eu até falei com o exemplo, do tanto que Satanás tem falsificado as doutrinas de toda a cristandade. Deus tem a verdadeira fé, o diabo tem o quê? A falsa fé. Deus tem o verdadeiro amor, o diabo tem o quê? Falso amor. Eu falo assim, mas é amor, é amor. Será que é o amor de Deus? O mensageiro deve transmitir a mensagem como é devida. Aqueles mensageiros saíram naquele momento. Aí avisaram, vem cá, Paulo.
Moisés falou para mim que você vai ter que ter um cordeiro, matar o cordeiro e passar no umbral da sua porta. Aí o Paulo vai lá e faz o serviço direitinho. Está salvo a família dele, a partir do momento que ele ouvir. Agora vamos supor que eu cheguei lá no Joãozinho. Ô Joãozinho, ó, Deus mandou você sacrificar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, para na Páscoa o anjo passar por cima. E aí o Joãozinho falar assim, olha, eu matar o cordeiro, eu vou até matar. Mas antes da meia-noite eu vou comer um churrasquinho aqui em casa, vou chamar meus amigos. E antes da meia-noite eu vou comer um churrasquinho, eu vou comer do meu jeito. Vou assar o cordeiro do meu jeito. Deus transmite uma mensagem, o mensageiro passa a mensagem corretamente e o Joãozinho resolve inventar. Aí ele pega, come o cordeiro e fala assim, eu vou despejar o sangue aqui, que sangue é fedido mesmo, para mim não vai valer nada. E aí o Joãozinho vai e entra dentro da casa dele. Que história é essa, rapaz? De passar sangue nos umbrais da porta? O que vai acontecer com o Joãozinho e com a família dele? Morte. Morte. Vai morrer. Se eu estou supondo, colocando aqui uma hipótese, tá, irmãos? Eu não estou. Eu estou só olhando a possibilidade. Está morto o Joãozinho, está morta a família do Joãozinho. Por quê? Não seguiu as orientações da Páscoa certa. Gente, passa o sangue nos umbrais da porta. Passou o sangue nos umbrais da porta, está salvo. É simples. É simples. Imagina só aqueles homens tudo sendo picado de cobra ali no deserto, ali todo mundo morrendo. Moisés fala assim, ó, vamos fazer uma serpente de bronze, todo mundo que olhar vai ser salvo. Olha para a serpente. E aí eu vou colocar eu como ser humano, tá, gente? Estou colocando eu como ser humano. O quanto o ser humano é teimoso e burro. Você me desculpa a expressão que eu estou falando para mim mesmo, tá? Quantas vezes a gente toma decisão precipitada. Olha para a serpente. Olha, o cara está lá morto, apunhando. Veneno. Comendo ele, porra, ele é todo por dentro. E aí, o que acontece? Tema. O ser humano tema. A teimosia humana mata o ser humano, mas ele não olha. Olha o que nós estamos vivendo no mundo hoje. Deus mandou o Covid para avisar, Deus manda mensageiro para avisar, tem novo tempo para avisar. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E aí o mundo faz o quê, irmãos? Tema. Eu sou teimoso dentro da igreja. Amém. Chego na minha casa, eu estou passando sangue nos umbrais da porta da minha casa. Nós refletimos aqui dentro da igreja o que nós somos em casa durante a semana. Isso eu estou falando para nós, cristãos específicos adventistas. Nós temos lição, temos Bíblia. Sabemos que a oração é que nos cresce, nos ajuda a crescer em comunhão. Nós estamos fazendo isso, isso é uma pergunta para cada um responder. Mas aí, eu quero colocar uma pergunta para vocês. O que adiantaria tudo que ele fez, tudo que Moisés fez, tudo que orientou, se não fosse uma palavrinha que faz a diferença da fé falsa e a fé verdadeira, do amor falso e o amor verdadeiro? A palavrinha é obediência. Obedecer. Não obedecer ao Alex, obedecer isso aqui, ó, palavra de Deus. Amém. Obediência, irmãos. Obediência. Tem até aquele hino lá que fala assim, melhor o quê? Ser obediente a Deus. Obediente a Deus. Ofertas dá. Melhor é ser obediente. Se a gente for obediente, a gente automaticamente vai dar oferta, dízimo, cantar, louvar a Deus, vir aos cultos, adorar o Senhor. E aí, para terminar, eu quero falar para vocês a respeito. Vocês entenderam o que é Páscoa que nós estamos iniciando essa semana? Se alguém perguntar essa semana o que é Páscoa para vocês, vocês vão responder o quê? Ovinho de Páscoa, coelhinho, coelhinho da Páscoa, chocolate? Coelho não bota ovo. Coelho não bota, exatamente, irmãos. O que significa Páscoa?
Páscoa significa passar por cima. O anjo passou por cima por causa do sangue de Jesus. E aí eu fico imaginando o desespero. Essa semana eu estava estudando no Desejado de Todas as Nações. Muitas pessoas pensam que Jesus, ele foi naquele tempo, ele só deu chicotada lá uma vez. Foi uma vez? Jesus, ao começar o ministério dele, ele se revoltou, assim, é lógico, de forma santa e humilde, que Jesus, quem sou eu perto de Jesus? Jesus chegou no templo lá em Jerusalém, vendo aqueles cambistas, ele falou assim: essa casa aqui é casa de oração para todos os povos, e vocês têm transformado ela aqui num covil de salteadores. Vocês estão vendendo aí, mas vocês não estão com visão nenhuma espiritual. O que era um covil de salteadores naquela época, irmãos? Covil de salteadores era um lugar onde os ladrões ficavam, aqueles que pensavam mal, que o diabo só veio matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Aqueles que pensavam mal, eles saíam para fazer covardia, pensavam a noite inteira na covardia que eles iam fazer. Quando eles roubavam alguém, eles faziam maldade com alguém, o que ele fazia? Ou para onde que os ladrões iam? Para onde? O covil de salteadores. Agora estou falando. Na frente dos outros eram bonzinhos. E Jesus falou isso, e que não se cumpra em nós. Vocês estão vindo na igreja como santos, mas vocês querem destruir ao seu próximo. Você está fazendo da minha casa um covil de salteador. Isso que ele está querendo dizer. E Jesus deu chicotada naquele pessoal, quebrou aquilo tudo, soltou os animais e fala: essa semana a gente vai ter a Semana Santa, que ele retornou a fazer isso. Na última semana que Jesus esteve nessa terra, ele voltou lá no tempo, do mesmo jeito. E o Espírito de Profecia fala que aqueles homens estavam com um espírito muito pior. Tiveram 3 anos para mudar e não mudaram. E Jesus de novo, porque a santidade de Jesus transpareceu ali. Ele viu aqueles animais sendo sacrificados, aquele sangue sendo jogado, mas o sangue que valia mais era o sangue de quem que era para ele estar esperando? O sangue de Jesus. Jesus chega na quinta-feira. Para terminar, eu gostaria de ler um versículo para vocês, lá em Marcos, capítulo 14, versículo 12. Marcos 14, versículo 12. A última semana de vida de Jesus nessa terra. Em Marcos 14, versículo 12 diz o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos. Você lembra que eu falei com vocês que logo após a Páscoa, o que começava? Quando você vai lá em Êxodo capítulo 12, fala que eles acabaram de comer, o povo de Israel comeu o cordeiro e no outro dia saíram. Mas Deus exigiu deles 7 dias sem comer pães com fermento. Era a festa dos pães asmos. E aqui está falando sobre a festa dos pães asmos. Por isso que a gente sabe qual dia que era a época da Páscoa, na época que Jesus estava aqui. Porque a Páscoa podia variar. Não era domingo de Páscoa, podia cair na quinta, na sexta, na segunda. E na época de Jesus, vocês lembram qual dia que ele chamou os discípulos para fazer a ceia? Foi em qual dia? Foi no domingo? Não, foi na quinta. Foi na quinta-feira, à noite. Na quinta-feira para nós aqui. Chamou os discípulos e fez a ceia. E a ceia é simbólica para nós, adventistas, hoje, que nós tomamos, a partir daquele momento, que a Santa Ceia, que tem tudo a ver com a Páscoa e com Jesus. Que nesse momento, irmãos, nós possamos refletir sobre isso. Chega lá na sua casa, lá, passa o sangue de Jesus nos umbrais da sua porta, chama o seu vizinho, passa o sangue de Jesus nos umbrais da porta da sua casa, do seu lar. Prepare-se que o anjo destruidor está chegando aí. E não vai demorar muito tempo. E
que o povo de Deus, cada um aqui, eu, de coração, eu estou falando isso e eu oro por vocês e peço que vocês orem por mim, que cada um aqui possa estar preparado nesse dia. Quem sabe vocês vão estar preparados passando e vão me convidar, vem cá em casa que o sangue de Jesus está aqui, para que nós, como povo de Deus, possamos estar preparados, né, para receber Jesus nos ares. Amém. Nós possamos sempre obedecer, ser sensíveis à voz do Espírito Santo, atender o que Cristo pede, ter um mensageiro que Cristo pede e sermos obedientes à palavra de Deus. Eu costumo dizer, é a única coisa que eu estou falando particularmente que eu confio nesse mundo, 100%. Entendeu? Eu tenho sermão para isso, para comprovar que a Bíblia é a única coisa 100% confiável nesse mundo. Tem um sermão preparado para isso. E que nós possamos, né, estar preparados, aceitarmos o sacrifício de Jesus. Vou chamar o Exane aqui na frente nesse momento, ela tem um hino.